Bom, senhores, sejam bem-vindos aí à nossa sexta aula, de radiobiologia. Na aula passada nós estávamos falando sobre o reparo da lesão subletal e hoje a gente vai continuar, Esse gráfico mostra, esse gráfico da curva de sobrevida nesse slide mostra quando você entrega a dose de uma vez e quando você entrega a dose em um regime multifracionado, Então, didaticamente, a gente tem aqui que quando a gente entrega a dose de uma vez só, existe uma sensibilidade muito maior, existe uma queda íngreme, Ao passo que quando você entrega a dose em frações, você tem uma radioresistência maior, Aí você pensa, se eu entregar a dose de uma vez só, tudo bem, Mas aí quando você entrega a dose de uma vez só, você não pode esquecer que rodeando a célula está um tecido normal, Então você não pode submeter a uma entrega de dose abrupta, a não ser que você tenha uma outra situação que, por exemplo, poderia ser uma radiocirurgia, em que uma dose alta, de 12 a 20 grays é entregue de uma vez só, mas isso é um caso à parte. Nós não estamos estudando isso, estamos estudando os 4 R's da radiobiologia. E é fato que quando você faz isso, você está favorecendo o reparo da lesão subletal, está favorecendo o tecido normal. Então, para exemplificar, se uma dose única de 15,83 grays é entregue de uma vez só, você tem uma fração de células sobreviventes de 0,05, ou seja, 0,5%. Essa queda vai de 100 para 0,5%. Ao passo que, se você entregar esta dose em 2 frações, este valor aumenta de células sobreviventes, aumenta para 0,02, ou seja, cai de 100 para 2%, ou seja, aumenta 4 vezes quando você divide essa dose em 2 frações, Então, dessa questão do dano subletal, a dose em 2 frações, nós temos uma maior fração de células sobreviventes. O ombro da curva, representa o reparo do dano subletal, ou seja, isso aqui, esse primeiro gráfico é quando a dose é entregue de uma vez só, e esta segunda curva acontece quando você divide essa dose em 2 frações. Então, quanto maior o ombro, maior o reparo da lesão subletal, ou seja, o ombro, ele significa um ombro largo na radiobiologia, na fração de células sobreviventes, ele significa uma radioresistência, E o ombro largo corresponde a um pequeno alfabeto. A pequeno alfabeto significa que a componente, o denominador, tem um valor maior. Se o denominador tem um valor maior, beta tem um valor maior. E beta está relacionado com o quê? Com os danos reparáveis. Então, a gente tem uma correlação aqui da curva de sobrevida, de novo, demonstrando, para esse caso, que tipo de comportamento? O comportamento da apoptose. Então, para exemplificar, a gente tem aqui, a gente vai pegar 2 curvas, uma delas é o glioblastoma humano e a segunda é o tumor do rato, Então, a gente pode reparar que a gente tem uma radiosensibilidade muito grande para o tumor do rato. Quanto mais abrupta essa queda, mais radiosensível. Quanto maior o ombro da curva de sobrevida, maior a radioresistência. A gente observa que em células em que a apoptose é dominante, existe uma maior radiosensibilidade. E quando ela está ausente, existe uma maior radioresistência. Então, mais uma vez, demonstrando a curva de sobrevida para o regime multifracionado,
Então a gente vai para o segundo R, que é o R da redistribuição do ciclo celular. Então a redistribuição do ciclo celular ela funciona essencialmente para uma sensibilidade dentro do ciclo celular, né? E essa sensibilidade do ciclo celular está relacionada a uma fase, ou duas, que é a fase G2 e mitose. Como a gente pode observar de novo na curva de sobrevida, a fase de mitose e G2 elas têm uma maior radiosensibilidade. Então a gente tem uma menor sensibilidade no final da fase S, da fase de síntese, e uma maior sensibilidade nas fases M, né, e G2. Por que isso acontece? Porque na fase M os cromossomos eles estão mais condensados. Como eles estão mais condensados, existe uma maior probabilidade da radiação atingir esses cromossomos e provocar aquelas aberrações, né? Que podem ser letais ou não letais. Na fase S, os cromossomos estão mais dispersos, essa é a fase mais resistente e é mais fácil o reparo das lesões subletais, né? Então, nas implicações, a gente tem que quando os tumores são tratados com radioterapia fracionada, as células que sobrevivem à primeira fração tendem a ser parcialmente sincronizadas com uma superabundância de células sobreviventes na fase S, que é a fase mais resistente, né? Se mudando para o início da G2 imediatamente após a exposição. Então, se for adicionada uma segunda exposição, o número de células inativadas depende do quão longe essas células sobreviventes viajaram, né, ao redor do ciclo celular. Por exemplo, se elas atingiram a fase M no momento da segunda fração, elas serão mais sensíveis. Gente, então, para a gente deixar isso mais didático, redistribuição do ciclo celular. A gente tem as células distribuídas aí no ciclo celular, certo? Primeiro, em radiação, você pegou uma parte delas em G2 e mitose. A maioria das células morreram. Aquelas, as que sobreviveram, estão geralmente ali na fase de síntese, em superabundância, né? Após a exposição, essas células progridem no ciclo celular e uma parte dessas que era radioresistente, que estava na fase de síntese, vai cair de novo na fase de G2 e mitose. Ou seja, você fracionando a dose, existe uma probabilidade que você sempre encontre células nessas duas fases do ciclo celular, G2 e mitose, onde vai ter uma maior probabilidade de morte. Então, a redistribuição do ciclo celular, ela favorece a dose, né, a dose tumoricida, né, por encontrar essas células nessas fases mais sensíveis, né. Bom, a gente tem o terceiro R da radiologia, que é a reoxigenação, sendo o oxigênio o mais poderoso dos sensibilizadores à radiação ionizante, né. As células que são bem oxigenadas, né, que não são bem oxigenadas, elas requerem 3 vezes mais doses, né, para destruí-las, né. Se você aplicar essas doses em curso de radioterapia, provavelmente isso vai exceder a tolerância tecidual do tecido normal, né. Além disso, há evidência de que uma proporção significativa de cânceres humanos contém células hipóxicas, né. Para tais tumores, teria de esperar que imediatamente após a exposição, a fração de células sobreviventes que são hipóxicas deveria aumentar, porque as células bem oxigenadas são mortas preferencialmente. De fato, isso é exatamente o que tem sido observado em experimentos animais in vivo. Bom, pessoal, então a gente tem aqui o efeito do oxigênio nas fases celulares. A gente pode representar isso por uma razão chamada OER, Oxygen Enhancement Rate, né? E a razão da dose necessária para produzir o mesmo efeito em meio hipóxico em relação ao meio aerado. Aerado é o meio que é oxigenado. Varia de acordo com a fase do ciclo celular.
o Oxygen Enhancement Ratio diminui para maiores frações de sobrevida, o Oxygen Enhancement Ratio aumenta para menores frações de sobrevida. Então, quando a gente fala em reoxigenação, a gente está falando daquela ação indireta da radiação ionizante, que é quando os radicais livres, né, que são provocados pelos elétrons, quando os elétrons interagem com o meio aquoso, né, com a água, que tem 70% de predominância aí na célula, né, e aí provoca a aparição desses radicais livres, o radical hidroxilo, que vão atacar a fita do DNA, provocando esse dano, né? Então, esse dano ele pode ser fixado por essa molécula, né, de oxigênio. Alguns tumores de componentes rápidos e lentos para a reoxigenação é evidente. As células de escala de tempo refletem diferentes tipos de hipóxia que estão sendo revertidos em crônico versus agudo. A longo prazo, uma reestruturação ou uma revascularização do tumor podem ocorrer quando células mortas pela radiação são discriminadas ou removidas da repopulação. À medida que o tumor diminui, as células sobreviventes que anteriormente estavam além do alcance da difusão de oxigênio estarão mais próximas a um suprimento de sangue para assim se reoxigenar, né? Esse diagrama demonstra exatamente isso, né? Então a gente tem um tumor grande, né? E aí a gente, pela reoxigenação, pela teoria da reoxigenação, a periferia do tumor ela é mais oxigenada, porque existe o suprimento, né, vascular ali que propicia essa difusão de oxigênio. Então, quando a radiação ionizante interage, é de se esperar que ocorra mais mortes na periferia do que no centro, certo? Ocorreu a primeira fração, então grande parte das mortes ocorre na periferia, certo? E aquelas células que antes eram hipóxicas, agora vão estar no alcance da difusão de oxigênio desses vasos que antes não estava na primeira irradiação. Então vem a segunda irradiação, mata a periferia de novo, aquelas células que eram hipóxicas ficam no alcance da difusão, vem a terceira, mata mais células e aquele centro que antes não era vascularizado vai se tornando cada vez mais vascularizado. Então o R da reoxigenação é um R que favorece a dose tumoricida, né? Bom, senhores, a nossa aula termina por aqui e na próxima aula nós vamos falar sobre o último R na radiobiologia e é o R da repopulação.